pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Isabela Moraes, sou professora de português e vamos trabalhar juntos com a disciplina Língua Portuguesa 1. Antes de detalhar o conteúdo desta videoaula, gostaria de refletir com vocês a importância de se estudar a língua portuguesa em um curso de secretariado. No mundo moderno dos negócios, o secretário ou secretária tem um importante papel de ser o facilitador dos processos dentro de uma empresa, sendo responsável pelas decisões, planejamentos, organização das rotinas de trabalho, assessorando em diferentes níveis hierárquicos. Se expressar bem, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, torna-se assim um diferencial para esse profissional, pois é por meio da linguagem que mediará todos os processos administrativos. Iniciando a nossa disciplina, esta videoaula será dividida em duas partes. Nesta primeira parte, contemplaremos as etapas do processo de comunicação, bem como as noções de linguagem, língua, texto e contexto. E na segunda parte, trabalharemos com os conceitos de denotação, conotação e linguagem figurada. Bem, inicialmente devemos analisar o porquê de se estudar a língua portuguesa. O objetivo do ensino do português é desenvolver a competência da comunicação. Agora, eu gostaria que vocês, alunos, fizessem uma autocrítica e refletissem. Você se comunica bem? Tem facilidade de se expressar com fluência? Consegue argumentar de forma clara, lógica e convincente? E a leitura crítica e interpretação dos diversos textos com os quais nos deparamos no dia a dia? Você se sai bem em situações formais de comunicação? E as suas habilidades de produção de texto escrito? É para isso que estamos aqui. Em nossas aulas, vamos refletir sobre diversos aspectos da língua portuguesa com a intenção de que vocês, alunos, aprimorem seus processos de comunicação, seja na modalidade oral ou na escrita, e se tornem capazes de adequar a linguagem às diversas situações sociais com as quais se depararem. Comunicar significa transmitir, passar conhecimento, informação, ordem, opinião ou mensagem a alguém. Comunicar é o primeiro passo para toda e qualquer atividade de interação. A palavra comunicação vem do latim comunicativo, derivado de comunicare. Os processos básicos da comunicação são: o emissor, a pessoa que emite a mensagem, também chamado de locutor, falante ou escritor. A mensagem, o conteúdo em si, o assunto a ser transmitido, seja ele um conteúdo intelectual, social, afetivo, emocional. O receptor, a pessoa que recebe a mensagem, também chamado de interlocutor, ouvinte ou leitor. O meio, que se refere ao canal de transmissão da mensagem, seja por e-mail, telefone, carta, pessoalmente, e o código, o tipo de linguagem utilizado para a comunicação. A continuidade desse processo se dá pela ação ou efeito de retorno, ou feedback. Um fala, o outro comenta. Um pergunta, o outro responde. Um insiste, o outro questiona, e assim de forma sucessiva. Mas será que o processo de comunicação é tão simples assim? Vamos pensar em algumas situações que ocorrem durante a comunicação. A mensagem pode ser aceita, mas pode ser rejeitada, interpretada de modo errado ou ainda distorcida. Para que isso não aconteça, o falante da língua portuguesa precisa aperfeiçoar constantemente suas habilidades de comunicação. Falar e escrever de forma mais clara possível. É exatamente aquilo que está em nossa mente e que queremos ou precisamos comunicar ao outro. As distorções em uma comunicação podem ser chamadas de ruídos, quando alguma interferência provoca uma falha em um dos elementos básicos de comunicação. Vejam. Observem nesta imagem que algum ruído provocou a falha na comunicação entre os interlocutores. O locutor disse: "Você vai ser promovido", mas, por algum motivo, a mensagem transmitida pela oralidade chegou distorcida e o interlocutor entendeu: "O quê? Meu Deus, eu vou ser demitido?"
Os ruídos podem ser provenientes de diferenças de linguagem e vocabulário entre os interlocutores. Um utiliza uma linguagem muito formal, com vocabulário tão rebuscado que o outro não compreende. Ou devido à falta de sequência de raciocínio lógico na mensagem. Aquela pessoa que fala, mas não diz nada de forma lógica. Ou redundâncias. E ainda, quando se escolhe o meio ou código inadequado à situação, e mesmo se houver algum ruído externo, poluição visual, barulho, como pode ter acontecido no exemplo anterior. Todo o processo de interação ocorre por meio da linguagem. Por isso, é bom que alguns conceitos sobre isso fiquem bem claros. Vamos relembrar? Linguagem é um processo comunicativo, uma capacidade inata da espécie humana de aprender a se comunicar por meio de uma língua. Como exemplos de linguagem, temos palavras, mímicas, gestos, expressões corporais e faciais, cores, símbolos, entre outros. A linguagem verbal tem como unidade básica a palavra, seja modalidade oral ou na modalidade escrita. A modalidade oral ou fala não é planejada. É mais espontânea, descontraída, por isso pode ocorrer algumas repetições, truncamentos de ideias. É possível refazer uma ideia que não foi formulada muito bem. Predomina frases curtas e simples. Já a modalidade escrita é monitorada, planejada, segue normas gramaticais mais rígidas, regras ortográficas com predomínio de frases complexas. A escrita utiliza um código, símbolos gráficos de representação que devem ser do conhecimento do interlocutor. A linguagem verbal, por sua vez, ela é constituída pela dança, mímica, pintura, fotografia, escultura, apresentando como unidade os gestos, o movimento, o ritmo, as cores, os símbolos, a imagem, a expressão facial e corporal. Vamos pensar naquele olhar de repreensão de um pai ou de uma mãe para um filho. Nem é preciso dizer palavra alguma que o olhar já diz muito, não é? Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, os programas de TV, que podem reunir diferentes linguagens, como o desenho, o figurino, a palavra, a música, o cenário. Vejam essa tirinha de Mafalda, personagem símbolo do cartunista Quino. Mãe, o quê? Nada, só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra que continua em vigor. Observem que aqui temos os balões com a linguagem verbal e os desenhos, representando a linguagem não verbal. O sentido do texto se dá pela união das duas linguagens. Agora vamos pensar na definição de língua. Linguagem é um processo amplo, a língua não. É um sistema de signos linguísticos convencionais que permite a comunicação entre os indivíduos de uma determinada comunidade linguística. Se você não faz parte da comunidade linguística, pode não entender o que se está comunicando ali. A língua portuguesa, por exemplo, é considerada uma língua histórica, falada pela comunidade de 8 países. E apesar de apresentar a variação linguística de um país para o outro, ou entre regiões de um mesmo país, por meio dela é possível que os seus falantes se comuniquem e se interajam. Um questionamento. Um falante da língua portuguesa consegue se comunicar de imediato com um falante da língua inglesa? De imediato, pode ocorrer a comunicação por meio da linguagem não verbal, seja gestos, expressão facial e corporal, mas a comunicação por meio da linguagem verbal da língua só ocorrerá se um dos falantes dominar a língua do outro ou se usar um recurso de tradução. Vamos refletir sobre mais 2 conceitos importantes: língua culta e coloquial. Vejamos alguns sinônimos. De um lado temos a língua culta, padrão, formal. De outro, a língua coloquial, não padrão, informal. Frases como: nós estamos muito cansados. Olá, como você está?
na linguagem informal, comumente são faladas de forma mais descontraída. Nossa, a gente está muito cansado. E aí, como você anda? A língua culta respeita o uso das normas gramaticais. É utilizada em situações formais de comunicação e na escrita. Como na maior parte dos livros, jornais e revistas, em alguns programas de televisão e é ensinada na escola. Já a língua coloquial não segue rigorosamente as regras gramaticais. É utilizada em contextos informais de comunicação, entre familiares e amigos, em situações descontraídas de fala que não exigem uma formalidade maior. Permite o uso de regionalismos, gírias e reduções de palavras. O domínio da língua culta ou coloquial reflete o nível de cultura e escolarização do falante. Pensando nisso, vocês sabem me responder quem são os falantes cultos do Brasil? Tem alguma sugestão? Sabem como eles utilizam a língua? Pois bem, são considerados falantes cultos, principalmente a parcela da população que alcançou o nível mais elevado de escolarização, no caso, o ensino superior. Dominam as regras gramaticais e conseguem adaptar o uso da linguagem às diversas situações de comunicação. O falante culto não é aquele que conversa ou escreve rigorosamente de acordo com as normas da gramática, usando o tempo todo as regras gramaticais, um vocabulário impecável e formal. Mas sim aquele que, tendo alcançado um nível mais elevado de cultura e escolarização, consegue adaptar a linguagem às diversas situações de comunicação, seja na modalidade oral ou na escrita. O falante culto se sai bem tanto numa conversa informal entre amigos, numa mesa de bar, até uma entrevista de emprego mais formal, ou em uma palestra, uma exposição oral pública. E na modalidade escrita, descreve desde um simples bilhete, um e-mail informal, até uma carta formal ou um texto acadêmico com maior rigor. Assim, o domínio da língua culta nos dá uma flexibilidade de transitar entre os níveis da linguagem. Há um texto muito interessante de autoria não definida, que retrata com humor a diferença no uso da linguagem formal e informal, que acaba gerando um impasse na comunicação. O texto Os Patos de Rui Barbosa narra um diálogo entre um grande escritor, político e intelectual brasileiro e um ladrão de patos. Vocês podem ler esse texto depois com atenção e perceber a diferença na modalidade escrita no link. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: "Ó bucéfalo anacrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes, palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que vulgo denomina nada." E o ladrão, confuso, diz: "Doutor, eu levo ou deixo os patos?" Perceberam que no texto o ladrão fica na dúvida ao final de tudo que foi dito por Rui Barbosa? Houve um ruído de comunicação, provocado pelo vocabulário excessivamente formal utilizado pelo intelectual, fazendo com que o ladrão não entendesse nada. O caso virou até piada. Interessante, hein?
Para encerrarmos essa primeira parte de nossa videoaula, vamos refletir sobre as noções de texto e contexto. Texto é uma unidade linguística, podendo ser materializada por meio da linguagem verbal ou não verbal. E podemos considerá-lo como um evento comunicativo, no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Ou seja, todas as vezes que vamos nos manifestar linguisticamente, há uma previsão de que tipo de linguagem vamos usar, verbal ou não verbal, na modalidade oral ou na escrita, no nível formal ou informal. E assim vamos adaptando os nossos conhecimentos e informações às situações de comunicação. A estruturação do texto depende ainda do contexto. Os elementos extratextuais que ajudam na estruturação do texto. Quem fala? Fala para quem? O público-alvo pertence a qual grupo social? Quando? Com qual propósito comunicativo? Em que época? Em qual lugar? Sob qual realidade sócio-histórica? Todos esses fatores interferem na produção de um texto e constituem o contexto. Vamos pensar em duas situações de produção de texto. Estou em minha casa e de repente ouço uma explosão na cozinha, onde a panela de pressão estava a todo vapor e começa repentinamente um fogo alto. Eu saio correndo e gritando, fogo! Essa única palavra é um texto? Sim. Em uma situação de pânico, é o suficiente para que meus vizinhos entendam e venham me ajudar. Agora, após passar por esse incidente, eu gostaria de fazer algo que conscientizasse as pessoas sobre os riscos de acidentes domésticos em casa. Então, resolvo escrever uma carta de conscientização a uma revista da cidade. Essa carta se constitui um texto? Sim. Porém, exigirá uma unidade linguística mais bem elaborada. Chegamos ao final da primeira parte de nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida podemos nos comunicar pelo fórum. Agora vamos praticar um pouquinho? Analisem as frases a seguir e apontem quais delas é utilizada a linguagem culta e em quais a linguagem coloquial. Qualquer dúvida, peça ajuda ao tutor presencial.
Então, pessoal, vamos passar para a segunda parte da nossa videoaula? Agora, trabalharemos com os conceitos de denotação, conotação e linguagem figurada. Denotação e conotação são dois conceitos importantíssimos para compreender a língua em uso, seus sentidos e intencionalidades. A língua ela não funciona em relação direta com o sentido. Não há sempre uma relação de correspondência entre as palavras e os seus sentidos, principalmente porque usamos a linguagem e a língua como formas de expressão do pensamento. E assim como o ser humano é complexo, o pensamento também é complexo. A denotação expressa o sentido literal de uma palavra, ou seja, o significado puro, comum, usual, que não dá margem a outras interpretações e que se encontra dicionarizado. Também dizemos que, neste caso, interpretamos ao pé da letra. Já a conotação ocorre quando um termo apresenta um significado além daquele significado que está dicionarizado, variando de acordo com o contexto. É o que chamamos de linguagem figurada, em que, devido a valores sentimentais, ocorre uma extensão do sentido de determinada palavra ou expressão. Vamos refletir sobre um provérbio popular, por exemplo. De grão em grão a galinha enche o papo. Em um contexto em que se pergunta como a galinha se alimenta, alguém pode responder que de grão em grão a galinha enche o papo. Em sentido denotativo, quer dizer que o animal se alimenta de grãos e, à medida que for se alimentando, irá encher o papo. Ou seja, aquela porção dilatada do esôfago das aves, onde se estoca alimento. Mas, em outro contexto, quando uma pessoa economiza até as moedas durante meses e anos para se comprar um carro, por exemplo, pode-se afirmar que de grão em grão a galinha enche o papo. Isto é, em sentido conotativo, quando uma pessoa tem um sonho a realizar, mesmo que seja algo difícil, é possível aos poucos alcançar nossos objetivos. Assim, usamos o ditado popular como linguagem figurada para resumir a nossa pretensão. Às vezes, quando não entendemos em que sentido a palavra ou expressão está sendo usada, podem surgir mal-entendidos e distorções da mensagem. Esse fato é até explorado de forma intencional em piadas e tirinhas. Vejam. Neste caso, a placa de trânsito deveria ser interpretada em seu sentido conotativo, em que a seta para cima indica siga em frente, usada em forma figurada. Mas o motorista do carro a interpretou em sentido denotativo e o carro subiu, obedecendo a seta com a direção para cima. Aqui, o chargista usou duplo sentido para criar efeito de humor. Outro exemplo, na frase João quebrou a cara. Em seu sentido denotativo, pode significar que machucou o rosto devido a um acidente de automóvel ou mesmo a uma queda. Em outro contexto, podemos usar a mesma expressão, João quebrou a cara, para indicar uma interpretação diferente. Ele não foi bem em alguma situação. Se, por exemplo, João ficava contando vantagem para todo mundo, que era muito estudioso e melhor do que os outros, e com certeza iria ser aprovado no vestibular, mas o resultado foi diferente, João foi reprovado. Nesse caso, a expressão quebrou a cara é usada em sentido conotativo. Quebrou a cara, se deu mal. Para fixarmos esses conceitos, vejam. Denotação, sentido dicionarizado, comum, usual. Conotação, sentido figurado, além do sentido comum, extensão de sentido. Na linguagem cotidiana é comum a exploração do sentido conotativo, mas há uma predominância do sentido denotativo, principalmente quando o objetivo dos textos é transmitir informações. E assim, para evitar o duplo sentido, usa-se a linguagem comum, dicionarizada, para não dar margem a erros ou interpretações variadas.
Já a linguagem poética faz bastante uso do sentido conotativo, pois explora a afetividade e expressividade das palavras com a intenção de seduzir o leitor, em um trabalho de investigar, criar, modificar os significados do texto. Dando continuidade ao conceito de conotação, vamos entender o sentido de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são formas de expressão que consistem no emprego de palavras em sentido figurado, com a intenção de seduzir o leitor, despertar a curiosidade, criar um mistério que instigue a descobrir o sentido do texto. O que esse autor quis dizer com esse texto? É uma forma de trabalhar com imagens, figurações, comparações. Veja esse texto de Mário Quintana. A recordação é uma cadeira de balanço embalando sozinha. O poeta usa a linguagem figurada para conceituar a palavra recordação. No dicionário, encontramos o significado para recordação como ato ou efeito de recordar-se. Reminiscência, objeto que relembra coisa ou pessoa. Mas a recordação é algo involuntário. De repente, sem esperar, recordamos de algo. Por isso, a comparação com a cadeira de balanço. A cadeira vai e vem. Às vezes de forma voluntária, quando fazemos força para embalá-la, ou de forma involuntária. É só sentar que ela se embala. Da mesma forma, ocorre com a recordação. Às vezes, um simples objeto nos faz lembrar de algo. Em outras, fazemos força e buscamos na memória alguma lembrança. Muito bem, pessoal. Agora vamos analisar alguns tipos de figuras de linguagem. Primeiramente, a mais famosa das figuras de linguagem, a metáfora. A metáfora consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, criada a partir de uma relação de semelhança ou uma comparação implícita, que podemos identificar a partir do nosso conhecimento prévio. Os exemplos mais típicos são: você é uma flor, ou você é o sol da minha vida. Nesses casos, percebemos que é uma afirmação: você é. A semelhança entre a pessoa e a flor é identificada pelas relações que podemos estabelecer entre elas, seja a delicadeza, maciez, perfume agradável, ou até mesmo a interpretação de que, assim como a flor tem um perfume agradável, porém é cheia de espinhos, é amarga. Da mesma forma, você é o sol da minha vida, atribuindo à pessoa a capacidade de gerar vida, de tirá-la da escuridão, a razão do viver. Outro exemplo. Não fique vendo a banda passar, vá junto com ela. A expressão banda passar é utilizada além do sentido usual de conjunto de músicos, e sim como o sentido de ver a vida passar. A banda representa a vida, agitada, cheia de coisas a fazer. Se você só ficar de longe vendo-a passar, não estará vivendo. A diferença entre a metáfora e comparação está no uso de conectivos ou não. A metáfora é uma comparação implícita, uma afirmação. Já a comparação em si vem marcada de forma explícita por conectivos comparativos, como, tal qual, feito, do que. Na frase não fique vendo a banda passar, vá junto com ela, não há conectivo que marque a comparação. Já na segunda, a minha vida é como uma banda de carnaval. Há o conectivo como uma banda, feito uma banda, comparando claramente a vida com a banda de carnaval, seja pela agitação, alegria, correria. Agora vamos pensar sobre a metonímia,
que ocorre quando há uma substituição. Uma palavra é utilizada no lugar de outra, com a qual se estabelece a relação de proximidade. Há várias situações em que isso pode ocorrer. A parte pelo todo. Pedro pediu a mão da noiva em casamento. Na realidade, Pedro quer a noiva toda e não só a mão. O continente pelo conteúdo. João é bom de garfo. Ele é bom de comida. Usou o instrumento que se usa para comer no lugar do conteúdo, da comida. O autor pela obra. Adoro ler Machado de Assis. Na realidade, se lê as obras de Machado de Assis e não o próprio Machado de Assis. A marca pelo produto. Menino, vá ao supermercado e compre um Bombril. Na realidade, espera-se que o menino traga uma palha de aço, independente da marca. A próxima figura de linguagem é construída pela oposição de ideias. É a antítese, emprego de palavras que se opõem pelo sentido, traduzindo sentimentos contraditórios. Vejam os exemplos. O amor e o ódio caminham lado a lado. Amor e ódio se opõem. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Verdade e mentira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza, felicidade. Uma figura de linguagem bastante usada quando queremos evitar o uso de palavras ou expressões desagradáveis ou excessivamente fortes é o eufemismo. Por exemplo, imaginem uma situação em que o gerente de uma empresa precisa demitir um funcionário. Ele pode dizer de forma direta, curta e grossa, você está demitido. Ou pode suavizar para que o funcionário não leve um choque. Olha, a partir de hoje não precisaremos mais de seus serviços. Da mesma forma, fazemos em situações delicadas, como em mortes de familiares. Ao invés de dizer sua avó morreu, pode-se suavizar com um eufemismo. Sua avó não está mais entre nós, passou dessa para melhor, faleceu, etc. A charge a seguir exemplifica um eufemismo bem usado atualmente pelas grandes empresas, na maior parte montadoras de veículos. Querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. As expressões pré-demitido e férias coletivas, na realidade, são eufemismos para o sentido real de demissão em massa, que ocorre em períodos de crises econômicas. A hipérbole também é uma figura queridinha dos falantes. Como recurso de ênfase, destaque, a fim de intensificar uma ideia, usa-se o exagero da linguagem. Vejam os exemplos. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Vinícius de Moraes. Um exagerado, hein? Será-se um apaixonado pode dar muito mais beijinhos na amada do que a quantidade de peixinhos no mar? Outro exemplo.
Meu filho, eu já lhe chamei um milhão de vezes e você não responde? Pode alguém contar em 1 milhão o número de vezes que chamou a outra pessoa? É claro que não. É apenas uma forma de exagero para expressar que se chamou várias vezes e não obteve resposta. Para encerrarmos, mais duas figuras de linguagem, a personificação e a ironia. A personificação, também chamada de prosopopeia, consiste em atribuir a seres inanimados ou irracionais linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos. Ocorre muito em fábulas, em que os animais apresentam comportamento de seres humanos, e em piadinhas com objetos. Quero ver se vocês sabem a resposta dessa. O que o cadarço falou para o tênis? Eu me amarro em você. Na linguagem poética, também é comum o emprego da personificação. Vejam. Já viste às vezes, quando o sol de maio inunda o vale, o matagal, a veiga? Murmura a relva, que suave raio, responde o ramo, como a luz é meiga. Foram atribuídas a característica de murmurar e responder a seres inanimados. Então, a relva murmura, o ramo responde, são características próprias dos seres humanos. Assim, ocorreu uma personificação. Por fim, a ironia. Figura de linguagem ácida, mordaz. Ocorre quando se afirma o contrário do que se pensa, normalmente com intenção sarcástica. Seguem dois exemplos clássicos da literatura. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, Machado de Assis. Será se Marcela realmente amou o personagem Brás Cubas? Na realidade, o que ela tinha era interesse financeiro. Outro exemplo de Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Será mesmo se uma moça de família tradicional, mas que é burra como uma porta, é mesmo um amor? Na realidade, se trata de uma ironia, em que reforça a sua ignorância. Enfim, pessoal, chegamos ao final dessa nossa primeira videoaula. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida por meio do fórum. Mas, para encerrarmos e fixar a ideia de linguagem figurada como forma de se trabalhar com imagens, figurações, há 2 músicas bem interessantes que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ouçam a música em sala de aula com acompanhamento do tutor presencial e percebam como a criação de imagens ajuda na expressão dos sentimentos. Primeiro a música Te Ver, da banda Skank, e a música Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha. Bons estudos e nós nos encontramos na próxima aula. Até mais!